Vamos lá então, hoje nós estamos com um vídeo especial, com participações especiais, dois grandes amigos, experts, especialistas em gestão de categoria. Um é o Joel e o outro é o Emiliano, da empresa CMS. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Mário, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo aqui nessa hora. Tudo bem, Emiliano? Ô Mário, boa tarde, tudo bem? Primeiro agradecer a oportunidade de contribuir aí para o canal, um pouco do nosso conhecimento e experiência que a gente tem para o tema. Agradeço aí a oportunidade. Joia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, antes da gente entrar no nosso tema, falar um pouquinho o que é a CMS, o que vocês fazem hoje em relação à gestão de categoria. Bom, Mário, a CMS é uma empresa especialista em gerenciamento de categorias, trazendo aí uma bagagem de mais de 20 anos de experiência no mercado, focado no tema. Tanto eu quanto o Joel e os colaboradores com a vasta experiência no processo de gestão de categoria, contribuindo aí para a indústria e para o varejo, para que a gente possa entregar maior valor agregado ao shopper. Então, levando em consideração também que os dois são ex-Nielsen, são colegas, né? E fizeram toda a escola lá na Nielsen de gestão de categoria, trabalharam no varejo também, foram varejistas. Então, nós realmente trouxemos pessoas especializadas, né, especialistas nesse tema que nós vamos falar hoje, que é uma dúvida bem frequente aí, tanto dos nossos clientes também perguntam, né, pessoas varejistas perguntam para a gente, tem essa dúvida, né? Qual seria o melhor formato de exposição? Seria o formato por marca ou por segmento? Vejo que é uma grande dúvida aí em relação ao mercado. Não sei, vocês vão responder para a gente se existe uma fórmula correta, se existe o certo ou se existe o errado, ou se existe critério para cada categoria. Então, acho que tá essa pergunta, esse é o nosso tema de hoje, que eu gostaria de repassar esse tema para vocês e que vocês falassem um pouquinho aí da experiência de vocês em relação a esse tema, o que a gente pode falar para o nosso cliente, para a pessoa que está vendo os nossos vídeos, acompanhando os nossos vídeos, qual seria o melhor formato, se é que isso existe? Fazer uma gestão de categoria, fazer uma exposição por marca ou por segmento? Bom, Mário, é uma excelente pergunta, né? Isso é uma dúvida que não só o varejista, mas também os fabricantes e o próprio shopper tem com relação ao tema, né? Então, não existe uma afirmação com relação à exposição. Existe, sim, um estudo, um aprofundamento do conhecimento do shopper. E esse conhecimento, ele se baseia através de estudo e pesquisa, que nos norteiam para cada categoria. Então, a afirmação correta é que cada categoria ela vai ter um processo decisório de compra. E esse processo decisório que vai nos basear para a decisão do consumidor, que vai ser a forma com que o consumidor, né, ele visualiza e facilita o ato de compra. Então, esse é o grande desafio do processo de gerenciamento de categorias. E quando a gente afirma o processo decisório por segmento, tudo isso vai estar baseado num estudo de conhecimento desse shopper. Então, cada categoria ela vai exercer uma estratégia decisória, como eu comentei. E tudo isso através de um estudo de shopper que vai nos nortear com relação a esse estudo e processo decisório. Existe um conflito aí hoje entre, na hora de fazer a exposição, seja por marca ou por segmento, eu faço uma exposição, né, melhorando a condição ou melhorando a experiência de compra do meu consumidor, eu faço com essa visão, faço uma exposição com a visão da indústria, porque a indústria ela pressiona bastante nesse sentido de fazer por marca, para garantir a marca dela na área de venda, o espaço dela, inclusive ela paga por isso, né? E a questão do varejista também, será que eu vou fazer, eu faço para beneficiar o meu cliente, faço para beneficiar a indústria ou faço para beneficiar o meu negócio? Eu faço com visão em venda, faço com visão em rentabilidade, enfim, esqueço, né, esqueço essa experiência de compra do consumidor, não levo em consideração o que a fábrica diz e faço da minha maneira. Então, existe
Existe uma maneira, talvez, de agradar aos 3 pontos, de eu conseguir fazer uma experiência boa de compra para o shopper, atender a indústria nesse sentido e também trabalhar com a minha rentabilidade, olhando a minha venda, fazendo também a área de venda com esse cuidado. Existe alguma fórmula para a gente conseguir conciliar esses 3? Então, Mário, quando a gente hoje enxerga um pouco o canal varejista, a gente entende que o mercado cada vez mais ele está mais competitivo. Então, a gente pega hoje multicanais, né? A gente tem o atacado, a gente tem aí o super, o hiper, as lojas de vizinhança, mercado concorrendo, a própria loja de conveniência concorrendo entre si em várias categorias. E o processo de gestão de categorias nasce na indústria também com estrutura para que a gente tire o papel um pouco, o papel do comercial e trata a categoria aí como uma unidade de negócio para o varejista. Então, a gente tem que ter realmente, entender os interesses do varejo para rentabilizar a categoria, porém, a nossa entrega, ela tem que ser atender esse shopper, que cada vez mais ele tem aí uma variedade de canais para ele poder escolher a compra. E o nosso papel é fidelizar cada vez mais e entregar maior valor agregado a esse consumidor. Então, a ideia seria fazer em relação à experiência do shop, melhorar a experiência dele, fazendo um GC pensando nele e depois pensando em questão da indústria e rentabilidade e venda. Seria mais ou menos isso? Isso, a gente tem que entender que esses multicanais, cada um exerce um papel para a categoria que a gente vai estar trabalhando. Entendendo esse papel, entregando o melhor sortimento para esse consumidor, a gente julga estar fidelizando o ato de compra. Entendi. Ô Joel, e nessa questão, por exemplo, da indústria, como é que a indústria bate muito no pé? Tem que fazer do meu jeito, no meu planograma, eu pago por isso. Teria alguma maneira, talvez até de manter esse investimento da indústria e fazendo dentro do que é necessário ser feito, de segmento, enfim, melhorando a experiência do meu consumidor, mas mantendo aquele espaço que a indústria quer, que preserva, que paga por ele? Porque existe essa dúvida hoje do varejista, se compensa largar a mão desse investimento que a indústria dá em relação ao espaço, né? E se é que realmente a venda, a margem, vai suprir esse investimento que ele tem da indústria. Existe uma forma de unir os dois, fazer a mesma coisa, fazer pelo segmento atendendo o shopper e a minha experiência de venda e atender a indústria e manter esse investimento? Eu acredito que sim, Mário, porque, assim, o princípio do GC é a pesquisa de shopper, né? A pesquisa de comportamento ela é fundamental para a gente entender como a categoria deve ser apresentada para o cliente. Complementando um pouco o que o Emiliano falou antes, eu acho que, assim, a gente tem várias frentes para agradar, né? Seja o cliente, seja o fabricante, ou seja o próprio varejista. Conciliar isso é um desafio, né? Um grande desafio, mas não é impossível, né? E o processo de gerenciamento de categorias, ele vem para ajudar nesse sentido. Tendo como base, como princípio, né, o início lá, o que o shopper, né, o que o shopper entende como sendo a forma mais adequada para comprar a categoria, né, como ele interpreta a categoria dentro do seu processo de compra. Por que o shopper é mais importante? Porque é ele que traz a grana, né? Sem o dinheiro do shopper, não tem varejo, não tem indústria, não tem nada. Uhum. Então, a gente tem que dar uma atenção especial para esse cara. Falando nas estratégias de exposição, é possível a gente fazer atender a expectativa do fabricante, porque o fato de a categoria, se o shopper entende que a categoria, tem que estar posicionada, né, organizada por segmento, existe hoje tecnologia no mercado, e a gente está falando de planogramação, né, que permite que você calcule qual é a participação ideal que cada marca, fabricante, né, tem que ter na área de venda. E isso é uma inteligência que pertence, é presente em qualquer uma ferramenta de planogramação no mercado. Então, você colocar a marca toda agrupada, ou você segmentar ela na gôndola, pelo planograma, por exemplo, você consegue saber se a participação, se aquilo que o fornecedor
está negociando lá na mesa, né, com o comercial, está sendo cumprido ou não. Então, não é um empecilho a gente ter a categoria dividida, né, por segmentos. Assim como também é importante olhar, antes de a gente começar a fazer esse trabalho, né, na sequência do processo decisório e da decisão, é importante a gente também olhar como é que está a estrutura mercadológica do próprio varejista. Se hoje a organização, a forma como ele organiza os produtos dentro da sua estrutura, do seu cadastro, está condizente, não necessariamente fiel à visão do consumidor, mas que também permita que sejam feitas várias análises cruzadas para identificar qual é a marca que mais cresce, qual que menos cresce, qual é o segmento mais ou menos importante, quais são os SKUs mais importantes para o segmento. Então, toda essa parte de estruturação mercadológica também faz parte do processo de gerenciamento de categorias, e ela precisa ser vista até antes do próprio planograma, né, lá da realização do planograma. Então, resumindo, a gente poderia manter o espaço da indústria, mesmo na forma segmentada, respeitando os espaços que ele tem de potencial para cada categoria. Então, vamos lá, se ele tem 30% da área de venda, ao invés de fazer 30% tendo todos os produtos dele junto num único lugar, a gente pode honrar esses 30%, ele tendo 70% do espaço onde ele é mais forte, talvez 20% onde ele é menos, e nessa somatória do espaço total daria os 30% que ele tem contrato. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Lembrando que se você tem informação de mercado, é importante você ver também como é que está a participação desse fabricante, dessa marca no mercado. Porque hoje no teu negócio, por exemplo, ele pode representar 30%, mas se no mercado ele representa mais do que isso, 40%, por exemplo, tu tem uma oportunidade aí, né, de desenvolver essa marca na tua empresa, na tua rede, desde que ela tenha, aí a gente volta lá para o início, né, se essa marca ela tem um perfil para o teu cliente, né, se a tua rede está posicionada, se a categoria está posicionada de uma forma adequada, mas é possível a gente poder também fazer o que a gente chama de fair share, olhar qual é o share da marca dentro do negócio do varejista e qual é o share da marca no mercado. E aí entender, né, se o share da marca no mercado é maior que o share do varejista, o varejista tem um potencial de desenvolver essa marca. Por quê? Porque o próprio mercado já está demandando, né? Então, por que não vai demandar, por que não vai dar certo na minha loja? Mas isso tudo é uma análise que se faz, mais uma vez, olhando para as outras marcas que o varejista trabalha, olhando se o mercado em que o varejista está inserido tem mercado para aquela marca, nesse mercado e nesse público que o varejista atende. Legal. Mas o raciocínio está perfeito. Então, voltando um pouquinho para o shopper, né, para o consumidor, como é que é o raciocínio de compra dele? Quando ele entra numa loja, como é que funciona isso na cabeça do consumidor em relação à gestão de categoria? Bom, então, Mário, como é que funciona isso? Isso tudo tem como base a pesquisa que a gente tinha comentado, né, a pesquisa de comportamento. Dentro dessa pesquisa, a gente tira o que a gente chama de árvore de decisão da categoria, que é o processo decisório do shopper perante a categoria. Então, quando ele entra numa loja para comprar biscoitos, bolachas e biscoitos, por exemplo, o primeiro processo decisório que ele tem é se o biscoito tem que ser doce ou salgado. Essa é a primeira separação que ele busca, né? Ele quer enxergar os doces separados dos salgados. Dentro dessa separação, pegando lá o exemplo de doces, o segundo processo, né, o passo seguinte, seria a segmentação dessa categoria. Então, dentro do doce, eu botei lá o biscoito manteigado, o wafer, o recheado, o Maria Maisena, os cookies, doces, né? Então, essa seria a segunda etapa. Então seria esse desmembramento seria a segunda etapa do processo de organização. E aí, então, dentro desse agrupamento lá dentro dos wafers, eu vou pensar, então, na marca. Então, pensando aí nessa categoria especificamente de bolacha e biscoito, o primeiro atributo a ser valorizado é se ele é doce ou salgado, o segundo é qual é o segmento que pertence, e o terceiro em si, enfim, aí a gente vai falar da marca. E aí, assim, e a participação, né? Quanto de espaço eu dou para cada uma desses atributos que a gente acabou de comentar? Isso vai depender da venda, né? Do quanto representa isso para o cliente, para o varejista.
eu vou ver, o doce representa 60% da venda e o salgado 40%. Bom, então de 10 módulos, eu vou dar 6 módulos, né, para doces e 4 módulos para salgado. E dentro desses 6 módulos de doce, eu vou ver qual é a participação de cada segmento, pegando o exemplo que eu comentei, e assim eu vou fazendo a alocação. Um outro ponto importante também, depois é a ordem, né? Qual é a ordem que eu vou colocar esses segmentos dentro da gôndola? Eu vou começar pelo que mais vende, pelo que menos vende. Isso também vai de uma estratégia, né? Que aí o varejista ele tem mais autonomia para decidir. Se eu quero começar expondo no início do fluxo para o final do fluxo os segmentos que mais vendem, né? Ou que menos vendem. Aí vai muito de risco e consequência. Vamos pegar, por exemplo, se eu falar aqui o biscoito de recheados, que representa 20% da venda dentro dos doces, é um dos segmentos que mais vendem. Se eu começar expondo recheados, eu corro o risco do shopper entrar no corredor, pegar um recheado e sair. Okay. Né? Agora, se eu colocar esse recheado no final do fluxo desse segmento, dessa gôndola de doces, como o recheado é um segmento, um dos segmentos que o shopper mais vai buscar, né? Uhum. Ele tende a passar pelos outros segmentos antes até chegar no segmento fim, né? Uhum. Então, são estratégias que são utilizadas. Eu vejo assim bastante que, pela experiência que eu tive como varejista, né, de 5 anos que eu tive à frente aí como varejista, a gente percebe uma coisa, o cliente leva aquilo que a gente expõe, o que a gente quer vender, né? Tudo determina a questão da exposição, né? Eu até tenho um exemplo, na época eu fiz 2 formatos diferentes, um formato em segmento puro e outro formato por marca. O segmento foi no setor de iogurtes e funcionou muito bem, né? Inclusive, na época, estava sendo lançado um produto novo, chamava Grego, e até então todo mundo tinha esse produto espalhado entre as marcas, que o iogurte, na maioria dos supermercados, era trabalhado por marca, então esse produto ficava espalhado nas marcas, e como a gente tinha segmentado na época, fizemos um módulo inteiro, um segmento de Grego. E esse produto, assim, em questão de 60 dias, abocanhou 17% da venda inteira do departamento de iogurtes, entregando 10% acima de margem. Então, quer dizer, foi um sucesso muito grande. E eu não percebi isso em outros supermercados, porque esse produto estava dividido. Ele estava totalmente espalhado na área de venda, então ele não concentrou a força. Eu vejo isso como um ponto positivo no segmento, falando de segmentação no iogurte. Já uma experiência que a gente teve em massas, por exemplo, massa seca, né? A experiência por segmento já não funcionou. Funcionou mais por marca. Realmente, o cliente entendia mais aquele segmento de massas olhando por marca do que por segmento. No máximo, segmentamos ali o grano duro do mar, do sêmola, do ovos, mas fazendo a exposição por marca. Então, você vê, praticamente não há uma receita única para todas as categorias, todos os segmentos. Acho que cada segmento tem aí o seu critério. Sua peculiaridade, né? E tudo isso em cima de uma análise. Então, primeiro vem a questão do shopper. Quem é o shopper daquele cliente? Eu acho que é primordial isso, né? Só estou falando de classe A, B e C, enfim, eu acho que esse é o levantamento que vocês fazem, né? Pelo que a gente está entendendo, então. Então, botando por árvores de decisão, se eu sou varejista, primeiro eu tenho que entender meu público. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Primeiro eu entendo o público. Depois que eu entendo o público, como é que eu vou fazer isso na minha área de venda? Como é que eu vou trabalhar esse segmento? Depois do segmento, eu trabalho a marca. E depois da marca, eu trabalho a questão dos shares, dos percentuais de venda, para nem perder e nem deixar de ganhar também, como você comentou, por exemplo, uma marca naquele supermercado, enfim, a venda dele é 20%, mas no mercado é 40%. Então, quer dizer, estou suprimindo talvez uma venda aí que eu poderia estar aumentando no meu PDV. Seria mais ou menos isso, a árvore de decisão, falando já na visão do varejista? Exatamente isso, Mário. A gente trabalha esse processo
exatamente para entender o processo decisório do shopper, né? Sem perder de vista a rentabilidade. Como o Joel bem comentou, a questão do fair share é fundamental, então todo o planograma, por mais que a gente vá estar entregando a segmentação do consumidor, o espaço ele vai ser uma participação justa do fabricante naquele varejista e no mercado. Então, isso a gente entrega maior inteligência ao varejista, atendendo a necessidade do shopper no processo. E outra pergunta, voltando para a nossa especialidade, que é um sistema Price, aonde que o Price pode auxiliar na questão de gestão de categoria, ou o contrário também, a gestão de categoria auxiliar num sistema Price? Certo. Na verdade, as duas ferramentas são extremamente importantes, estratégicas, né, e elas se conversam muito bem, né, no cotidiano do varejista. Por quê? Isso é uma experiência que eu também tive, assim como eu sei que tu também teve essa experiência, né, mas o momento que você consegue ter a informação da categoria, analisar a categoria, né, com toda a informação financeira que você pode trabalhar, informação de venda, valor, quantidade, a própria margem, né, que o pricing te permite ter de uma forma muito precisa, você quando joga isso para dentro do cluster de lojas, né, de uma análise maior de lojas, você consegue muitas vezes dentro da própria empresa, dentro do próprio sortimento desse cluster, identificar oportunidades, né, ver produtos que porventura uma loja está trabalhando, está performando muito bem, e esse produto não está presente no sortimento de uma outra loja. Uhum. E aí, quando você joga essa informação dentro dessa loja que não tem, você consegue fazer uma projeção de qual é o incremental que esse produto pode ter. Seja através de venda, mas inclusive até de margem. Por quê? Porque você já sabe qual é a margem que esse produto está entregando na loja que hoje ele está presente. Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns estudos, né, pegando uma categoria, por exemplo, que é arroz, que normalmente o pessoal conhece como commodity, mas nem todo o arroz é uma commodity, né? A gente tem os arrozes especiais lá, que quando bem trabalhados, permitem que você consiga elevar o ticket médio e a própria margem dessa categoria de uma forma bem expressiva, porque é uma categoria de muito volume. O próprio arroz tradicional, vamos dizer assim, seja o arroz branco, né, o arroz parbolizado, se você tem lá, por exemplo, vamos lá, você tem 5 marcas de arroz parbolizado, né? E aí você vê a diferença, vamos pegar arroz parbolizado 5 quilos, aí você vê que tem a diferença de preço entre o menor e o maior, não passa de R$4. Então, eu tenho lá um arroz de R$ 8,99 até R$ 13,99, ou R$ 12,99. E são 5 marcas presentes ali. Ou seja, a diferença de valor entre um e outro é muito pequena. Quando você faz uma análise e vê, por exemplo, mas eu numa outra loja eu tenho um arroz parbolizado que custa R$16,99. Quem sabe eu vou fazer uma experiência. Eu vou tirar o arroz de menor valor, de R$8,99, eu vou ficar com a segunda marca, que é R$9,49, por exemplo, como sendo a menor marca, e eu vou incluir no sortimento esse arroz que está hoje em uma outra loja, não está nessa, por de 16. Isso foi uma experiência que eu fiz, né, e pasmem, a gente aumentou em 2 pontos percentuais a margem de contribuição da categoria, sem perder venda nenhuma, simplesmente por fazer um reposicionamento de produtos, usando a estratégias de GC e estratégias de pricing. Então, a questão não adianta só regionalizar o preço, regionalizar o price, se a gente também não regionalizar a exposição, né? Porque eu tenho... Sim, exatamente. Precisa ser feita uma análise loja a loja. Mário, só contribuindo também com o que o Joel está falando, muitas vezes o nosso papel é entregar para o consumidor maior variedade do sortimento e não duplicidade. Certo. Então, esse exemplo que ele passou é típico de duplicidade de sortimento. E esse é um tema também que é super importante no processo de gerenciamento de categorias, que é a decisão do sortimento. A gente apresentar para o consumidor variedade e não duplicidade dos produtos. Você às vezes tem, né, só finalizando com esse mesmo exemplo, você às vezes tem 5 marcas de produto nesse intervalo de preço pequeno, onde das 5, 3 marcas detêm 60%, os 3 menores preços detêm 60% da venda. Quer dizer,
tem sentido eu trabalhar com produtos tão semelhantes, tão similares, que no final das contas entregam praticamente a mesma coisa, e eu deixar de desenvolver a outra marca ou um outro segmento mais importante? Esses são pontos que muitas vezes o varejista acaba trazendo, né? Cadastra um, cadastra dois, daqui a pouco você tem 3, 4, 5 marcas que estão brigando por um preço muito baixo, uma faixa de preço muito baixa, que representam muita venda, e que você não consegue desenvolver. E muitas vezes é simplesmente olhando para o sortimento mesmo, né? Fazendo um trabalho de revisão de sortimento, onde talvez não seja nem uma questão de excluir, mas incluir alguma outra marca, né, com outra entrega, outra proposta de produto, como o Emiliano bem comentou aqui há pouco. Sim. E só para a gente fechar, qual seria o recado de vocês, o conselho de vocês para esse varejista que tá vendo esse vídeo agora, que tem lá as suas categorias, que tem a sua loja ou tem uma rede de 10 lojas? Qual seria a sugestão de vocês para esse varejista que está nesse dilema aí, se eu faço por segmento, se eu faço por marca, qual seria o conselho de vocês, qual seria o recado de vocês para esse varejista? Bom, Mário, o que eu posso passar de conselho para o varejista é que cada vez mais ele tem que se apoiar junto à indústria para entender esse consumidor, porque hoje um varejista trabalha com mais de 100 categorias numa loja. E o investimento e pesquisa e entendimento desse shopper, ele não consegue fazer sozinho. Então, todo o processo de gestão, ele tem que ter apoio, ele tem que ser parceiro da indústria, para que eles possam desenvolver a categoria entregando maior valor agregado ao shopper. Então, a mensagem que eu posso compartilhar com os varejistas é que se apoiem, sim, na indústria, porque ali tem uma riqueza de informação que pode ser utilizado para melhorar as vendas da sua loja. Ok. Joel? Bom, complementando então, o gerenciamento de categorias, ele não trabalha sozinho, né? Ele é um trabalho feito a 4 mãos, então ele necessariamente, a força da indústria, ela é fundamental para desenvolver a categoria. E desenvolver não só o fato de torná-la maior, né, mas mais representativa em termos financeiros. Como o Emiliano bem comentou, a busca de parceiros de negócio, né, não necessariamente dos líderes de categoria, porque nem sempre o capitão de categoria ele é o líder da categoria, mas é aquele que apresenta a melhor condição de entregar o serviço, né, de oferecer insights, né, fornecer dados importantes, né, de qual é o comportamento da categoria, qual é o comportamento do shopper perante a categoria. Isso é muito importante para o varejista poder, é o que vai fazer muitas vezes a diferença lá na última linha, juntamente com outras ferramentas importantes aí, como o próprio pricing. Ok. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, foi fundamental. Acho que esse vídeo tem uma riqueza bem interessante de dados, de informação. Existe sim a dúvida na cabeça do nosso cliente, na cabeça do varejista. E eu já usei isso na prática, já trabalhamos bastante GC. Quanto mais inteligência na área de venda, mais resultado comercialmente nós estamos falando, tanto de venda, tanto de resultado de margem, como satisfação do shopper, né, do consumidor final, em fazer as compras deles e, melhor que tudo ainda, fidelizar o shopper dele, né? Eu acho que é o grande desafio hoje, com tanta concorrência, com tantas lojas, né? Fidelizar aquele cliente na sua loja. Acho que inteligência na área de venda é como inteligência na parte de precificação, como o sistema Price. Eles se conversam e o resultado ele é assim expressivo e imediato. E os dados estão todos em casa, né? É só usar esses dados que você já tem, né? Você já tem esse dado hoje contigo, é só usar isso ao teu benefício próprio, né? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que a gente faça mais vídeos em conjunto. Vou deixar aí os dados da CMS aí embaixo nas nossas descrições. E obrigado mais uma vez pela sua participação e a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço, Mário. Forte abraço. Obrigado aí pela oportunidade. A gente vai estar sempre à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.